Nesta quinta-feira, o Jornal Globo trouxe uma notícia que já está provocando, né, uma preocupação aí no governo. O doleiro Lúcio Funaro confirmou em delação premiada que recebeu dinheiro do empresário Joesley Batista para permanecer em silêncio sobre atos ilícitos de políticos influentes. Para lembrar, no polêmico diálogo entre Joesley e o presidente Temer, no porão do Palácio do Jaburu, o empresário sugeriu justamente a compra do silêncio de Funaro e de Eduardo Cunha. Aliás, a delação de Funaro havia sido devolvida, né, pelo relator da Lava Jato no STF, o ministro Fachin, ao procurador da República, Rodrigo Janot, para ratificações, mas já voltou ao Supremo. Se homologada, a colaboração deve embasar aí, ao que tudo indica, deve ser, né, a segunda denúncia da PGR contra o presidente Temer. Ô Vera, começa esse tema com você. Qual o impacto dessa delação do Funaro? Já há muita preocupação também no governo, enfim, o que você fala sobre esse tema? Pois é por isso que se dizia que ela iria embasar as duas possíveis novas denúncias contra o presidente, inclusive essa por obstrução de justiça, porque ele é acusado, foi dito, né, naquela conversa entre o Joesley e o presidente Temer, que ele estaria pagando o silêncio não só do Eduardo Cunha, mas também do Funaro. E se ele realmente confirmar isso, vai servir para embasar essa nova denúncia, que vai se basear, portanto, nos dois testemunhos, no do Joesley e no do Lúcio Funaro. Ela deve também ser usada para embasar uma denúncia contra o Temer e aí outros PMDBistas, não só ele, naquele caso do chamado quadrilhão do PMDB, que é o caso original lá da lista do Janot, que foi desmembrado e que inclui vários PMDBistas importantes por acusações várias aí de crimes relacionados à Petrobras, financiamentos de campanha e etc. A delação dele já voltou para o Supremo, ela havia sido devolvida pelo ministro Fachin, porque havia ali alguns probleminhas de forma, principalmente. Ele não concordava com uma cláusula que dizia que ele estaria livre de eventuais ações por improbidade. E aí a gente fica pensando, porque um doleiro que não é um agente público poderia estar sujeito a uma ação de improbidade? E aí eu fui ver, e é o seguinte, a ação de improbidade alcança não só os agentes públicos que cometeram a improbidade, como aquelas empresas ou outras pessoas com as quais eles contrataram. Então, no caso dele, ele é acusado de intermediação de empréstimos, por exemplo, na Caixa, ligados ao FGTS, aos fundos da Caixa. Então, ele ficaria inabilitado pela lei de improbidade. Havia uma cláusula que o livraria disso, mas o que o Fachin entendeu, eu conversei com pessoas no Supremo, é que isso não pode ser uma garantia de uma ação penal, porque a improbidade não é um crime, não é um crime previsto no Código Penal, portanto não pode ser alcançado por uma colaboração, uma delação premiada que se faz no terreno penal. Então, tirada essa cláusula, voltou para a PGR, a defesa dele concordou em tirar essa cláusula, já está de volta com o Fachin e agora ele tem de ouvir o Funaro para que ele confirme que disse realmente tudo que está lá e aí, eventualmente, homologar ou não. Isso deve acontecer entre amanhã e segunda-feira, Patrick. O que você acha, Andreasa? Então, vejam que coisa curiosa. Essa delação, que por si só é uma novela, em si tem tantos capítulos, tantas idas e vindas, né? Perdão, ainda não foi sequer homologada, como a Vera disse. Ontem mesmo, pelos motivos que a Vera explicou, e que compõem um senso de prudência, finalmente de volta ao Supremo, de volta ao ministro Fachin, fez com que o Supremo recebesse essa delação e avaliasse o texto, se incomodasse com uma questão processual, devolvesse a PGR. A PGR rapidamente fez o remendo e agora voltou para o Supremo. Então, essa delação em trânsito, viajando ainda por Brasília, mal chegada ao Supremo Tribunal Federal, ainda não homologada, esta delação já vazou, né? Tá aí. Não podemos nos esquecer, mais uma vez, de que o fato revelado agora de que o Funaro, em sua delação, admite ter recebido dinheiro de Joesley Batista em troca do silêncio, é o vazamento desse conteúdo, enquanto se diz aí, em todo lado, que essa delação, pelo menos a pretensão é essa, deveria ficar em sigilo. Qual é o problema? Bom, a gente já está acostumado com vazamento, né? Vazamento é a regra. Mas o que me incomoda?
no que saiu do vazamento até agora, não está dito, o Funaro diz, no que sabemos até agora, que recebeu dinheiro de Joesley para ficar em silêncio. Mas ele diz se recebeu dinheiro de Joesley para ficar calado por ordem de Michel Temer? Porque essa é a grande questão. Importante. Ele incrimina Michel Temer nesse aspecto, porque aí está fundamentada, e aí mesmo duramente, a segunda denúncia. Por mais que ela possa ser inepta, tecnicamente fraca, porque vai lá, baseada exclusivamente numa delação premiada, mas cria-se um clima político difícil para o presidente novamente, que já passou. Então, essa questão, tá? Dá para vazar mais um pouquinho, pessoal? Pessoal que vazou, né? Eu sei quem vazou. Pô, tá óbvio, né? Só pode ser dois. Ou é o Ministério Público ou é o Supremo, entendeu? Nesse vai para um lado, vai para o outro. Então, vaza mais um pouquinho e diz se o Funaro acusa o Temer de estar por trás disso. Ô Madureira, e você? O Andreasa trouxe dúvidas importantes aí. Como é que você vê essa questão? Pois é um certo paradoxo, né? Porque o que nós tivemos foi digamos assim, um vazamento parcial, né? Como o próprio Andreasa apontou. Não existe nesse vazamento, né? Ou seja, na informação que até agora ficou pública, um explicitamento de que o presidente Michel Temer esteja envolvido com esse caso aí de compra de silêncio por parte do Joesley Batista. E aí aquela história, esse negócio de sigilo, você tem que abrir o quanto antes o teor dessa delação, para que se possa saber exatamente em que terreno que ele está pisando. Porque o que está acontecendo hoje no Brasil é que com essa questão do sigilo, né, você manter esse pseudo-sigilo ou esse semi-sigilo, isso só aumenta a instabilidade e a insegurança do país. Isso aí não contribui em nada para você recolocar o Brasil nos trilhos, quer dizer, retomar a atividade econômica, trazer um pouco de tranquilidade para a população, colocar o Congresso na direção do que ele tem que fazer, ou seja, votar reformas, legislar. Isso só aumenta esse clima de insegurança. Então, por isso que eu sou absolutamente favorável, digamos assim, eu não sei como é que é óbvio que você fazer isso ao arrepio da lei, né? Você burlar a lei e tornar público o teor da delação, você tem que, de alguma forma, transformar aí que as pessoas, que a sociedade, a opinião pública, a imprensa, tome conhecimento do teor integral dessas delações e ver o alcance que ela tem. Senão, parece que o Brasil não é um país, só uma mesa de pôquer, né? Cada um blefando de um lado. Eu acho que é o tipo da situação em que ninguém ganha com isso, todos perdem. Principalmente os nossos pobres miseráveis aí. Ô Vera, até analisando isso que o Andreasa trouxe, né, essa questão, mas aproveitando que já que você está com a bola de cristal, tem acertado aí as últimas análises, quando sai essa segunda denúncia, tem alguma informação? Então, Patrick, é importante só chancelar isso que o Andreasa falou, porque o Lúcio Boulin Funaro tem que ir além e dizer que sabia do Joesley que aquele dinheiro estava sendo pago com a anuência, com o aval, ou por ordem de, ou qualquer coisa relacionada ao Temer. Eu acho que é um duplo twist carpado para alguém que estava preso e há tanto tempo ali fora do jogo saber as minúcias e os detalhes desse negócio. Pode vir uma forçação de barra aí nisso. Então é um ponto importante a se ficar atento daqui para frente. O Janot, a gente sabe, ele está correndo contra o tempo. Por ele apresentaria ainda até amanhã essa denúncia. Mas acontece que não sei se vai dar tempo do Fachin homologar, porque para homologar ele tem de ouvir o Funaro primeiro. Não é difícil, ele está preso em Brasília, é uma oitiva simples, você manda um juiz de instrução
ir lá e ouvir o Funaro perguntar para ele: você falou o que você falou por livre e espontânea vontade? Isso aqui condiz com o que você falou? E você está mesmo disposto a delatar isso? Ele dizendo sim, esta etapa está cumprida, e ele pode homologar se ele achar que ela cumpre os outros requisitos. Então, essa homologação acontecendo até amanhã ou até segunda, o pessoal do Supremo acha mais provável que aconteça até segunda. Aí a gente já teria condições dessa denúncia ou essas denúncias saírem antes do feriado, portanto até quarta-feira.